Bom, meu relógio bateu 8 horas, então vamos ser pontuais também para valorizar quem entrou no horário na sala, não é verdade? Esse webinar poderia ser chamado como um bate-papo, tá? Eu vou, na medida do possível, procurar estar olhando as perguntas, mas às vezes eu me distraio e acabo que deixo para o final, mas vamos no final que seja tá tirando as dúvidas, conversando, tá? Então, para realmente a gente fazer uma revisão. Muitos colegas assistiram o credenciamento já faz bastante tempo, muitos trabalhos saíram, casos clínicos, e agora estamos realmente com o VPRO5 batendo a nossa porta, e acredito que em questão aí de talvez até dias ou pouquíssimos meses, já estejamos com ele à disposição dos colegas, tá bom? Quem tiver qualquer dúvida relativa à venda, o Fabiano também está assistindo junto, depois ele pode estar respondendo em particular, se for o caso. Tá legal, pessoal? Então, deixa eu aqui minimizar essa tela para não atrapalhar. Aqui, pronto. Como de praxe, a gente sempre começa, né, fazendo uma breve apresentação. Conheço praticamente já todos aí que estão participando, né, e sempre gosto de lembrar que antes de qualquer relação com a Propel, sou um colega ortodontista e que trabalha na clínica, né. Mais recentemente, eu estou como professor na IMED, em Porto Alegre, mas ocupa uma carga horária muito pequena, e o que eu realmente me dedico é o consultório, tanto que hoje, entre Porto Alegre e São Paulo, me resta apenas um dia da semana, né? Muitas vezes, esse cargo aqui de CEO da Next Dental é onde eu menos estou participando, né? Conto muito com a ajuda da Carla, que você já conhece, do Fabiano, para a gente conseguir, né, tocar esse projeto, tá? Me sinto mais à vontade como diretor clínico da Propel e como um colega que vocês podem estar consultando, e esse é o meu objetivo, sempre tirar as dúvidas, mostrando a minha experiência, tá? Experiência que ultimamente ela tem crescido bastante, muito por causa desse último item aqui, que eu venho, graças a um convite realizado pelo também nosso colega Renato Mussa, que hoje é o diretor clínico da Invisalign na Latam, me convidou para assumir o lugar dele como ortodontista da Well Clinic, e lá a gente tem utilizado os métodos da Propel em praticamente todos os pacientes, o que vem trazendo uma experiência melhor para todo mundo, para os pacientes, para a clínica, para a área administrativa da clínica. Todos estão vendo o impacto dessa tecnologia, e por isso que a gente está aqui hoje também, para a gente estar conversando, tirando dúvidas de como incorporar isso no nosso dia a dia, tá? Eu tenho a sorte de estar conhecendo muitos colegas, tenho viajado bastante, e todo mês eu posso dizer que eu conheço uma leva grande de colegas que estão em busca de uma ortodontia melhor, de uma odontologia melhor, e existe um debate que está crescendo cada vez mais sobre esses dois termos, tá? Sobre, a odontologia do futuro. Essa frase é algo que me empolga, algo que me deixa muito entusiasmado, porque quando eu penso na odontologia do futuro, eu lembro de novas tecnologias, e isso está crescendo de maneira exponencial. Mas quando a gente fala do futuro da odontologia, é algo que tem preocupado muito, principalmente para nós, dentistas no Brasil, tá? Porque no Brasil o cenário que vem se pintando é esse, né? Esse número que eu sempre repito nos cursos, 20% é a quantidade que existe de dentista no Brasil, se a gente for considerar todos os dentistas no mundo. Então, é um mercado muito poluído, muito complicado de crescer, tá? Então, a gente, nos grupos de debate, a gente seguidamente se defronta com alguém postando algo, tá entrando uma empresa que vai vender alinhador diretamente para o cliente, que vai vender clareamento, que o ortodontista vai ser jogado para trás.
eu realmente eu não creio nisso. Tá? Eu acredito que o ortodontista, né, hoje a aula é sobre ortodontia, então vamos falar o ortodontista, aquele que realmente se dedica, que respeita todas as etapas do tratamento, como planejamento, diagnóstico, que realmente quer o melhor para o paciente, esse ortodontista, ele inevitavelmente ele tem que estar buscando novas soluções. Tá? Esse cenário desse slide, meio caótico, que é para exemplificar o que é o nosso mercado hoje, a gente tem plena convicção de criar uma bolha nisso e criar o nosso mundo particular e captar aqueles pacientes que têm interesse em um tratamento melhor, que valorizam e estão dispostos a pagar por um tratamento melhor. Porque, de outra maneira, a gente vai se nivelar pelo que existe, e o que existe é isso, é exatamente o que está nesse slide, que é uma bagunça, tá? Mas a gente vê também esse cenário, né? A odontologia do futuro é empolgante, porque olha a quantidade de novas ferramentas e softwares e aceleradores, e scanners e fresadoras e impressoras, enfim, que estão surgindo numa velocidade muito rápida. Se eu fosse mostrar esse slide há 10 anos, em primeiro lugar, eu nem ia montar ele, porque eu nem saberia que existia tudo isso. E hoje faz parte da nossa realidade. Talvez seja difícil ter todos esses equipamentos de uma vez só, mas muitas clínicas já os têm. Né? O Well Clinic, por exemplo, tudo que tem na tela eles têm, inclusive 2 scanners, a iTero e Trishape. Por quê? Porque é uma ostentação? Não, porque os pacientes que lá frequentam, eles esperam isso, eles esperam essas ferramentas que proporcionam uma experiência melhor. Porque realmente eu olho para a nossa odontologia como esse cenário, algo mais harmônico, algo que a gente consiga conviver, né? Num grupo, talvez isso seja uma bolha dentro do caos, mas nós temos que ter as tecnologias, nós temos que ter o conhecimento, nós temos que proporcionar algo que os clientes querem. Eu não vou repetir de novo todas aquelas histórias que a gente vê da uberização, quando uma empresa não respeita, né, esse progresso, o que acontece, porque isso vocês já sabem, né, e não evoluir, não dar um passo à frente, na minha opinião, é o mesmo que, na verdade, dar um passo atrás. Tá? Então, vamos andar em diante, dar o próximo passo sempre, nunca ficar parado. E nesse sentido, vocês que estão aqui hoje, deixa eu ver, né, como é que estamos, já entrou bastante gente, Sérgio, Paulo, Christian, André, obrigado pela presença. Tá? Então, a gente está um grupo aí que está entrando na sala e outros que vão acabar assistindo depois, né, estão já em busca de conhecimento para saber como essa nova ferramenta, o VPro 5, funciona. Como é que vai ser possível incorporar isso na rotina? Tá? Como é que a gente vai conseguir vender isso? E por quê? Por que vale a pena? Tá? Então, na verdade, eu quis me concentrar no porquê que vale a pena. Tá? E o título do webinar são 5 benefícios dessa tecnologia para o paciente. Tá? Porque no final é isso que importa. Se tem benefício para o paciente, é o que vai agradar ele, que vai acrescentar, vai agregar valor, na verdade é tudo que importa, porque é ele que vai decidir, né, se vai fechar ou não o tratamento com a gente ou com outro colega. Então isso é uma ferramenta que nos ajuda bastante. Deixa eu só ver aqui. E de onde é que surgiu esse conceito? A gente fala tanto, né, dos fios de níquel-titânio que vieram da NASA, e no final nem era isso, é uma história que ficou quase que, né, uma mitologia da ortodontia, né, uma fábula, quando o paciente chegava, porque esse fio é da NASA, era uma história bonita de se contar. E esse sim, na verdade, pode se contar com propriedade, porque a vibração, ela primeiro foi estudada pensando em manter, em melhorar a qualidade óssea e muscular dos astronautas quando eles estavam se preparando para ir para o espaço e também lá no espaço, porque com a ação da gravidade
eles não conseguiam criar um impacto no osso e no músculo suficiente, e com isso ia perdendo massa muscular e perdendo densidade óssea. Tá? Então, já antes disso, desde 1890, já se tinham trabalhos mostrando que cargas no osso criava um processo de adaptação que muitas vezes era, na maioria das vezes, de acréscimo ósseo. E na década de 90, a NASA começa a adotar a vibração em alta frequência, né, em 90 Hz ou mais, no seu programa espacial, para melhorar a qualidade óssea dos astronautas, principalmente antes da viagem. Né? E as pesquisas mais recentes mostram que para que se tenha um processo biológico acontecendo, a gente precisa ter vibrações mais altas, acima de 90 Hz. E foi através dessas pesquisas, associando a outros resultados de outros aparelhos de vibração que trabalhavam em vibrações menores, de frequência menor, que a Propel resolveu investir e patentear esse dispositivo como um dispositivo de alta frequência. Porque é justamente na alta frequência que a gente vai ter uma resposta biológica necessária para que se tenha todos esses benefícios que eu vou falar na sequência. Então, vamos começar do que seria o primeiro benefício. Tá? O primeiro benefício, que, na minha opinião, principalmente para nós ortodontistas, é o que tem muito valor, é que aumenta consideravelmente a previsibilidade do tratamento, através de um melhor tracking dos alinhadores, ou, muitas vezes, com brackets também utilizado, através de uma resposta mais rápida, um estímulo no osso em relação ao estímulo que estamos fazendo com o aparelho. Tá? Trabalhos têm sido mostrados sobre isso. Por exemplo, a vibração em alta frequência, em 125 Hz, então nesse estudo publicado no Angel Orthodontics, em 2015, mostra, através do uso de uma escova elétrica, tá, que tinha uma vibração em alta frequência, um número 3 vezes maior de citocinas, tá, então criando uma atividade osteoclástica maior. Tá, foi um dos primeiros trabalhos que mostrou uma resposta biológica justamente nas células que interessam o ortodontista, que são os mediadores inflamatórios e principalmente as citocinas. Tá? Então, se a gente tem uma resposta mais rápida, ou maior, mais intensificada desse processo, a gente vai ter uma resposta mais rápida às ativações ortodônticas, que quando se fala em alinhadores, é um melhor tracking, e quando se fala em brackets, a gente vai ter visualizar mais rapidamente, com mais previsibilidade, as dobras e torques e brackets, que já vem com tudo isso embutido no decorrer do tratamento. Tá? Esse trabalho é um trabalho que foi mostrado pela primeira vez, é um slide que quem me emprestou foi a doutora Dona Galante, que é uma speaker da Invisalign, e ela é um trabalho que foi feito com uma amostra de 60 pacientes, se utilizou o Aitero, o software Aitero, para avaliar o tracking em diversos protocolos com o sistema de alinhadores da Invisalign. Tá? Então, a gente vê nesse gráfico como a gente tem, num protocolo normal da Invisalign de 14 dias, um tracking de 84%, que é o mesmo que a gente consegue trocando em 5 dias com o V-Pro5. Então, a gente vai manter a previsibilidade do tratamento. Se a gente for baixar para 7 dias, aqui esse sham significa um dispositivo não funcional, um Vibro5 não funcional, né? Ou seja, sem estímulo vibratório, trocando em 7 baixa consideravelmente o tracking, ou a previsibilidade dos movimentos, aumentando o risco de ir para refinamento. E se a gente for usar 7 dias, para aumentar ainda mais a previsibilidade, em 7 dias com o V-Pro5, a gente tem um tracking que é maior do que o de 14 dias. A nível de comparação, eles tentaram trocar em 5 dias com um dispositivo não funcional e nenhum paciente conseguiu continuar. Era muita pressão, muito desconforto. Tá? E nesse sentido, fazendo uma comparação entre velocidade e precisão e tracking, a gente tem um melhor pacote, melhor custo-benefício nessa troca de 5 dias com o V-Pro5, porque a gente vai conseguir ter um tracking que é o mesmo nível do de 14 dias, ou seja, um tracking que a Invisalign preconiza, tá? Então, como o maior dela, a Invisalign não consegue um tracking maior que esse, tá?
e numa velocidade que, se for comparar de 14 para 5, é 66% mais rápido. Ou seja, se a gente quiser manter o mesmo nível de previsibilidade, não baixando o risco de ir para, ou não aumentando o risco de ir para refinamento, o que seria num protocolo de 7 dias, sem VPRO5, esse disparado é o melhor pacote. Mas esse gráfico também nos faz pensar. Muitas vezes a gente tem movimentos desafiadores e a gente quer evitar ao máximo que se vá para refinamento, ou casos que tem um número grande de alinhadores, enfim. E se a gente utiliza o protocolo de 7 dias, e usando o VPRO5, a gente vai puxar lá para cima a previsibilidade e o tracking. Então, pode também ser uma estratégia interessante. Benefício número 2, diminui o desconforto. Tá? Isso, nesse mesmo estudo que se fez, se verificou isso. Com essa mesma amostra de 60 indivíduos, aqueles que trocarem 5 dias sem vibração, tá ali nesse tracejado vermelho, ou seja, estavam no nível máximo de dor e a amostra foi descontinuada. Então, numa escala numérica que uma dor insuportável era 5, vejam, o protocolo de 7 dias da Invisalign, sem vibração, de alta frequência, começa muito alto, muito próximo do valor que os pacientes não suportam. Então, por isso que muitas vezes o paciente não consegue usar tanto e muitas vezes fica alguns movimentos para trás, porque tem um desconforto maior. O protocolo de 14 dias sem vibração, mesmo assim, tem mais desconforto nas trocas do que o protocolo de 5 dias aqui em azul e o que de 7 dias com VPRO5. Então, a gente tem, nesses dois protocolos de 5 ou de 7, menos desconforto nas trocas. Isso é algo que, na minha casuística, e principalmente na dos colegas americanos, que tem um volume muito maior que nós aqui no Brasil, é uma percepção clínica que todos comentam, que os pacientes relatam mais conforto durante as trocas. Eu tenho um exemplo em casa, minha esposa, ela está fazendo tratamento com Invisalign e VPRO5, e ela ficou usando o primeiro alinhador no ritmo normal, e ela se queixou de 3 dias de pressão, que é o normal, que todo ortodontista costuma comentar com o paciente. Olha, tu vai sentir uma pressãozinha por uns 2, 3 dias, né? Não é isso que todos nós falamos. E quando ela começou a usar o VPRO5, ela, por uma questão de horas, muitas vezes, ela chegava a comentar que quase não sentia mais a pressão. Tá? Chegava, inclusive, a reclamar, achando que não estava funcionando, mas a gente ia observando o alinhador bem encaixado, com um tracking adequado, e acompanhando, monitorando os movimentos acontecendo. Tá? Então, eu acredito que esse seja um benefício muito interessante também. O benefício número 3, tá? Aumenta a estabilidade. Tá? O que seria aumentar a estabilidade? Porque, afinal de contas, nós somos humanos, e como seres humanos, não existe, infelizmente, estabilidade no nosso corpo, né? Nós vamos envelhecendo, o músculo ele vai atrofiando, o nosso osso vai ficando menos denso, a pelezinha aqui vai caindo, a tonicidade muscular do lábio também, e a mesma coisa ocorre, né, no resultado do tratamento ortodôntico, ou mesmo pacientes que nunca fizeram tratamentos ortodônticos, tem uma probabilidade de estar apinhando e perdendo, né, aquela posição original. Tá? Então, falar que tem estabilidade 100% nunca vai ter. Não estou dizendo aqui que a gente vai eliminar a necessidade de uma contenção. Não é isso também. Tá? O que eu digo é o seguinte, todos os trabalhos feitos até hoje, como, por exemplo, esse de 2010, tá? E esse de 2016, mostram que as vibrações em alta frequência aumentaram a formação óssea e a qualidade óssea, ou seja, a densidade óssea. E, através desses estudos, mostram também que é um dispositivo interessante para ser utilizado no período de contenção. Por quê? Se é uma fase onde a gente tem um período que os dentes estão se estabilizando, que aquele osso está se formando após um processo de remodelação óssea, onde tem mais reabsorção do que formação durante a movimentação, ter algo que aumente a densidade óssea e aumente a formação óssea é muito interessante. Tá? A gente tem resultados de pacientes que, por exemplo, se vai usar uma contenção removível
como o sistema Vivera da Invisalign, ou como um acetato produzido no próprio consultório em laboratório, se a gente pede para o paciente usar 24 horas por dia, muitas vezes ele não vai conseguir, vai desanimar, e a gente corre o risco de ele ficar muito tempo usando só para dormir, naquela situação em que chega para colocar o alinhador de noite, sente uma pressão, daí no outro dia fica o dia inteiro sem usar, de noite de novo, fica brincando com o dente. Tá? E eu percebo que nesses pacientes que já fizeram o uso do VPRO5 e que continuam usando na contenção, eu tenho tido uma estabilidade muito interessante. Obviamente é muito recente, a gente está usando esse dispositivo há 1 ano, então um pouquinho mais, então não existe a nível mundial um controle de 5 anos, 10 anos. Isso vai começar a surgir nos próximos anos. Mas a primeira impressão, naquele período, que são os primeiros 6 meses, 1 ano, onde existe um maior potencial de ter recidiva, realmente eu tenho visto uma estabilidade boa, mesmo em pacientes que usam pouco a contenção. Tá? Aqui um trabalho do colega, o Thomas Shipley, ele, com uma amostra, esse trabalho ainda não foi publicado, ele me cedeu esse slide, provavelmente venha a ser publicado, ele venha divulgar no próximo congresso americano. Ele mostrou, através de uma pesquisa feita na universidade que ele trabalha, que a vibração em alta frequência aumentou significativamente a densidade óssea ao redor dos dentes tratados. Então, através de uma série de análises em tomografias, tá? Então, teve um resultado positivo, e isso tem se percebido também em várias outras áreas. Tá? Então, esse trabalho, publicado pelo Mani Alicani, que é o coordenador da Universidade de Nova York, pelo menos do braço científico de pesquisa que desenvolveu todo o projeto da Propel, tá? Tanto as microperfurações quanto a vibração, eles avaliaram 85 indivíduos, tá? E viram que quando a gente está na fase de ausência de força ortodôntica, a gente tem um aumento da densidade óssea muito significativo na amostra que tem a vibração de alta frequência. Nesse sentido, a vibração de baixa frequência também é útil, porque ela tem um aumento significativo em relação à estática, mas a gente vai praticamente dobrando em relação à estática, baixa frequência e alta frequência. Então, a alta frequência ela tem uma maior formação óssea, uma maior densidade óssea, significativamente maior e bastante, praticamente o dobro, em relação à vibração de baixa frequência. E se a gente está comparando somente com a estática, que é a nossa situação no Brasil, pois a Propel está entrando provavelmente em janeiro do ano que vem, e as outras marcas não existem, mas eventualmente alguém está na dúvida se vale a pena usar um ou outro. Em relação à pesquisa, não existe dúvida nenhuma. Tá? Eu trouxe esse caso também, esse não é um caso meu, é do Thomas Shipley, eu deixei os meus casos mais para o final da aula, para exemplificar também uma abordagem que pode ser bastante interessante. Tá? Então, para aquele paciente que já comprou o dispositivo durante o tratamento, ou mesmo para aquele que está em fase de contenção, tá? Esse paciente é um caso que ele mostrou no Congresso Americano agora desse ano em Washington, e que, olha só, o paciente, vou botar um zoom aqui para você enxergar melhor, ele estava 1 ano de contenção, tá? Terminou assim o tratamento, e olha como é que estava depois de 1 ano, ou seja, paciente adolescente, não estava usando o Vivera, né? No caso, ele estava usando o Vivera muito mal, tanto que quando ele chega para consulta, o Vivera estava desse jeito, ou seja, totalmente desadaptado após 1 ano de mau uso da contenção. E daí a situação era a seguinte, o pai que estava levando, ou seja, ele estava achando muito difícil e dolorido encaixar, óbvio que com esse apinhamento, essa recidiva, não ia encaixar de jeito nenhum. E o pai que tinha levado o filho para a revisão, ele estava levando o segundo filho para iniciar o tratamento, ou pelo menos para fazer uma avaliação para iniciar. Tá? E o pai não estava querendo investir, porque lá nos Estados Unidos tempo é dinheiro, e para fazer um retratamento, por mais que talvez estivesse dentro de uma garantia, o colega, o Chifre, ele cobra por consulta, tem um custo. Tá? E o pai, ele estava muito incomodado com essa situação,
com o filho, por não ter usado, e porque ele queria começar o tratamento do segundo filho, e não ia poder financeiramente tocar os dois projetos ao mesmo tempo. Então, qual foi a solução para o problema? O Shipley, o Thomas, ele decidiu dar para o paciente, algo que ele nunca tinha testado, né, isso ele me comentou, um Vpro-5, para ver se diminuía o desconforto, se o paciente conseguiria usar o Vivera, para ver se conseguisse trazer os dentes de volta para o lugar. E olha o que acontece, né, depois, no mesmo dia, isso aí ele me jurou de pé juntos, mas enquanto ele estava conversando, escaneando o filho, o segundo filho, no mesmo dia ele ficou usando o menino, o Vpro-5, e olha a diferença já de encaixe. Tá? Foi suportável para o menino, com o Vpro-5, encaixar um pouquinho mais e tornar mais eficiente para puxar o dente de volta. Com isso, o pai ficou confiante e resolveu, já que ele ia ganhar um Vpro-5, ele resolveu Daniel, no consultório. Tá? Oi, Carla. Entrou um era áudio só aqui. uma falha no som. Agora voltou. Ah, tá bom. Vão me avisando aí qualquer coisa, tá? Sintam-se em casa aí, tá bom? No WhatsApp aqui, no nosso grupo, me deem um ok. Alguém me dá um ok, estão me ouvindo agora, tá? Para eu não ficar aqui falando sozinho. Estão me ouvindo aí, pessoal? Tudo certo? Alguém? Ah, legal. Então tá. O que eu tenho feito nessas situações? Tá? Porque nem sempre meu paciente tem um Vivera, tá? Mas eu tenho sempre feito uma documentação final com escaneamento. Tá? Quem tem o Aitero é maravilhoso, porque já faz, já fica registrado, e eu tenho usado o Aitero também para esses controles, né, para agregar valor na consulta de revisão, mas eu fico com um registro, como se fosse uma garantia que eu posso imprimir, produzir um acetato, e o paciente usa com o Vpro-5 e consegue retomar e corrigir essa recidiva. Por curiosidade, esse é um artigo que saiu mais recentemente. Deixa eu ver qual é o recentemente aqui, se eu achar a data. Não, é de 2015, tem um outro que é mais recente, mas esse aqui é o que tem mais um resultado do que o Mani, a Cristina e toda a equipe deles acharam para formação óssea em áreas onde se tem dentes extraídos. Então, a gente tem nesse quadro ao lado aqui, um comparativo desde o dia da extração, né, o volume que tinha se perdido, aqui em 14 dias, comparando em cima a estática, embaixo com alta frequência, olha como já se percebe um volume, aqui a gente está falando em 28 dias, e olha a diferença em 56 dias, tanto em altura quanto em volume ósseo. Tá? Então, é um dispositivo que pode ser empregado, utilizado, indicado em vários momentos do tratamento. Tá? Um paciente que vai passar por um tratamento multidisciplinar, com reabilitação, com implante. Tá? Então, é muito interessante e é algo que cada vez mais fica algo fácil do paciente comprar a ideia, no momento que a gente agrega esse valor tanto para ser usado no início do tratamento, durante, depois, e muitas vezes em fase de reabilitação também. Tá? O quarto benefício, que talvez é o motivo, né, que a gente lance primeiro para o paciente, é diminuir tempo de tratamento. Né? Isso tem muito a ver com os outros também, porque no momento que a gente trabalha a questão óssea, aumenta a previsibilidade, diminui o desconforto, o paciente tende a usar mais,
e a gente tem uma resposta óssea mais rápida, tá? Então, aqui nesse trabalho, ainda, esse foi o Thomas Shipley que está desenvolvendo, os resultados preliminares dele em relação a uma amostra, que por enquanto são de 16 indivíduos, né, se comparando, né, ele tem conseguido trocar em média em 4,75 dias, né, menos do que 5. A Propel adota o protocolo de 5 dias. Mas lembre, o Thomas Shipley foi quem desenvolveu o protocolo de 3 dias. Tá? E o mais importante nesse slide, tá, é que a gente tem zero refinamentos no grupo com o VPRO5. Então, isso para os americanos talvez seja a informação mais importante, porque time is money para eles, e refinamento não é bom, apesar de que lá eles recebem rápido o alinhador, e muitos colegas trabalham muito com, daí não é refinamento, são alinhadores adicionais, mas quanto menos se vê o paciente para uma clínica norte-americana, melhor. E é um conceito que a gente tem que começar a aprender a adotar aqui também. Se temos tecnologia para manutenção, para que o paciente possa estar executando o tratamento com a nossa supervisão e toda a nossa ciência por trás, mas que ele não necessite tanto no consultório, é algo que ele quer e que é interessante para o nosso negócio, porque a gente abre mais espaço para outros pacientes e para fazer outras atividades, como planejar a parte financeira, administrativa da clínica, planejar a nossa parte de marketing, ou ir jogar um tênis, passear com o filho, enfim, qualquer coisa, viajar para um congresso, a gente precisa de tempo para essas outras coisas. E a gente trabalha demais e às vezes a gente não tem. Tá? Aqui, aqui um outro trabalho, também avaliando aquele mesmo estudo que avaliou na fase, né, de ausência ortodôntica, na fase quando se tem estímulo ortodôntico, numa amostra de 206 indivíduos, se mostrou que o dente ele movimentou significativamente mais rápido se comparado à amostra controle, a amostra com baixa frequência e a amostra com alta frequência. Então foi aí que os dispositivos de baixa frequência falharam em mostrar, tá? Porque vejam bem, a diferença do nosso controle para baixa frequência é quase nenhuma, e com isso ele servia de baixa frequência simplesmente para diminuir desconforto e melhorar, como se fosse um Turing, um mordedor, um pouquinho mais eficiente. Mas não desencadeava nenhum processo biológico. E o VPRO5, sim, ele tem um impacto na movimentação. Se a gente for comparar, né, a velocidade, tá, aqui foi significativamente maior. E a presença de mediadores inflamatórios também. Tá. Agora, para exemplificar o quão mais rápido, o quão diminuiu o tempo de tratamento, eu vou mostrar alguns casos. Quem assistiu recentemente a minha aula vai ter um caso novo, mas para quem faz tempo que já não assiste, provavelmente não deve ter visto nenhum desses casos, tá? E é onde eu tenho utilizado mais o VPRO5. Tem vários colegas, né? Hoje mesmo estava falando com a Kátia lá do Rio, ela está usando com o Damon, né, o VPRO5, está começando agora, e a doutora Daniela Storino também, eu sei que está testando alguns casos, e lá nos Estados Unidos, eles, por exemplo, o Stuart Frost, que é um speaker do Damon, e outros colegas usam muito com brackets, para tirar o desconforto das trocas e também para proporcionar um movimento mais rápido. A minha experiência com alinhadores é o que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Então, esse dispositivo de alta frequência, né, o protocolo que eu tenho usado com alinhadores é esse. O paciente ele vai usar 5 minutos por dia, tá? Eu vejo muitos colegas falando em 3, acho que confunde um pouco com as microperfurações. Então, é algo que tem que ter cuidado, porque se saem prometendo para o paciente trocar em 3 dias só com o VPRO5, não vai acontecer, ou o paciente vai ter dor, ou vai perder previsibilidade, vai perder tracking. Tá? Então, eu recomendo, e a recomendação oficial da Propel é que se troque a cada 5 dias, usando 5 minutos ao dia, tá bom? Se o paciente quiser usar mais, melhor, ótimo. Na verdade, geralmente, os pacientes, por conta própria, optam por usar mais, justamente porque traz mais conforto. Quando o paciente tira para se alimentar e coloca, ele sente a pressão de novo. E se ele usa o VPRO5, é o que alivia. E a expressão que eu mais escuto dos pacientes é que parece que dá um vácuo, parece que o alinhador ele se encaixa melhor, tá? E com isso, é isso que faz
ter mais previsibilidade. Tá? O que a Propel vem recomendando desde o último congresso, agora em Washington, como plano ideal é usar as duas tecnologias juntas, a microasperfuração e a vibração em alta frequência. Tá? Uma analogia que eu gosto de dar, que foi como eles me explicaram e é fácil de entender, assim como para a microasperfuração a gente depende do estímulo ortodôntico para que se mantenha, para que aquela janela biológica se mantenha, a vibração também faz isso. Tá? Então a gente consegue, com a microasperfuração, agora analogia, acender uma fogueira inflamatória, tá? Uma fogueira grande. A vibração ela não tem o poder para acender essa fogueira tão grande quanto a microasperfuração, mas ela tem o poder para manter essa fogueira com a chama alta. A vibração ela funciona como um estímulo também, assim como um estímulo ortodôntico. E com isso a gente consegue manter o protocolo de troca de 3 dias, que a gente consegue, na maioria dos casos da microasperfuração, executar por períodos maiores, porque normalmente sem a vibração a gente se mantém por 3 até no máximo 6 meses daquele paciente que realmente usa muito, tá? E a vibração a gente consegue estender isso. Então, para aqueles casos de alinhadores, principalmente, a gente tem um número muito grande de alinhadores, que se a gente não tivesse à disposição o Vibro 5, a gente iria precisar fazer 2 procedimentos de microasperfuração. A gente, com o Vibro 5, elimina a necessidade do segundo procedimento e mantém o efeito do primeiro por mais tempo. Tá? O dispositivo, que é o que vem na caixa, né? É muito simples, como qualquer equipamento plug and play, tá? Então vem aqui com a moldeira, tá? A base vibratória e um cabo USB. Tá? Pode ser carregado tanto em qualquer adaptador de iPhone, Samsung, smartphone, que tenha o cabo USB, pode ser conectado no computador também. Tá? É muito importante lembrar, essa base aqui, ela não é para prova d'água, tá? É bem sensível à água, por sinal. Então é importante avisar os pacientes, muitos pacientes gostam de escovar os dentes, deixar tudo no banheiro, daqui a um pouco, sem querer, cai na pia, é interessante avisar bem, tá? E a moldeira, a higienização adequada é como se fosse uma escova de dente, embaixo da torneira, não precisa ter um cuidado maior do que isso, não, tá? Porque qualquer outro produto pode estar ressecando, pigmentando o silicone que protege, né, a parte plástica que é que vibra, né? A vibração sai da base, vai pelo plástico e se espalha por toda a região. Daí o silicone ajuda a ficar mais confortável para o paciente, mas também para ter o máximo de contato nas zonas oclusais, para distribuir o melhor possível a vibração. No manual, né, isso é bem simples, eu vou mostrar aqui rapidamente. Aqui a gente tem uma luz indicativa, tá? E tem nesse quadro o que significa cada cor, tá? Então, quando ela está piscando em azul, é que o ciclo de 5 minutos está em progresso. Em verde, quando termina os 5 minutos, ela vai piscar 3 vezes e apaga sozinho. A luz verde contínua é quando está no cabo plugado para carregar e para avisar que já está com a carga total. Vermelho, quando pisca, pode significar várias coisas, né? Que se desligou antes da hora, ou seja, o paciente cansou, apertou o botão para tirar antes de 5 minutos, tá? Daí vai ficar piscando vermelho para ele saber disso. Quando foi interrompido, enfim. A magenta, que é um laranja, fica acesa quando o nível da bateria está fraco, indicando que tem que carregar de novo, né? E quando está carregando nessa cor âmbar, um amarelinho, tá? Então, o paciente ele recebe dentro da caixinha um materialzinho escrito, um guia, né? Deixa eu ver aqui. Eu dei uma olhada nas perguntas e eu vou aproveitar para responder a Tamara, tá, Tamara? Então, quando ele está carregando, fica amarelo, e depois, quando está carregado, verde, tá? Não, Tamara, tem que fazer 5 minutos numa sequência. Tamara está perguntando se os 5 minutos podem ser divididos durante o dia, tipo, usar de manhã 1 minutinho, depois mais 2, não é o recomendável, tá? Até porque se o paciente fizer isso, né, vem com software que a gente pode fazer o download no site da Propel, tá? E que a gente pluga no computador e consegue depois baixar um relatório
se o paciente usou todos os dias ou não. Tá? Esse software eu nem quis mostrar hoje, porque estão num processo de atualização. Quando mudou os iOS, mudou Windows, eles estavam tendo muito problema de que alguns computadores não funcionavam, e o próximo modelo vai vir com um app para o smartphone e vai ser via Bluetooth. Tá? Então agora eles não estão, eu não estou nem indicando esse software, mas só para te exemplificar, se o paciente fizesse isso de usar 5 vezes de 1 minuto durante um dia, quando plugasse o software, ia dizer que ele não usou bem, e até é um mau uso. Tá? Então tem que usar um ciclo contínuo de 5 minutos. Tá? Liga o dispositivo na mão, então eu sempre recomendo, encaixa a moldeira, liga o dispositivo, quando ele começar a vibrar, bota na boca. Tá? Porque se o paciente for fazer força, o botão é bem firmezinho para não ligar e desligar por qualquer coisa, com ele na boca pode forçar a conexão da moldeira com a base e pode fragilizar. Tá? Já teve caso, inclusive, que quebrou, e a gente vai ter garantia para isso, e vai ter, nesses casos, moldeira, caso seja culpa do paciente, e não esteja na garantia para comprar. Tá? Mas, então, se usa, no mínimo, 5 minutos por dia, num uso contínuo, 5 minutos de uma vez só. Vamos continuar aqui. Esse caso, tá, foi meu primeiro caso que eu utilizei o VPRO 5. Um paciente, uma história dele até um pouco atípica, porque ele não mora no Brasil, então é um caso que eu monitorei à distância. A queixa dele, mordida aberta em apinhamento inferior. Tá? A gente tem aqui a necessidade, né, de 20 alinhadores, né, 20 alinhadores ativos, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior, e por ser um paciente que mora fora, eu não iria usar, sem ter um monitoramento próximo, trocar a cada 7 dias, por exemplo, ou 10 dias, sem nada. Né? Então, era um paciente que, certamente, se eu não fosse usar Propel, eu faria uma troca de 14 dias. Então, significa que o ClinCheck dele apontou 10 meses de tratamento para esse resultado. Hoje, eu olho, normalmente eu sobrecorrijo esse tipo de mordida aberta. Eu teria deixado quase uma mordida profunda aqui, porque a gente sabe que tem um pouco de recidivo. Tá? Mas a minha surpresa nesse caso, que mesmo eu não tendo tido esse cuidado na época, com o uso do VPRO 5 ele está bastante estável. Tá? Vai ficar para um próximo webinar eu mostrar as fotos de controle, porque como ele mora em Nova York, ele não voltou ainda para fazer isso. Tá? Mas a história dele é a seguinte: ele estava no Brasil para uma revisão, e a colega me chamou na sala, porque ele queria corrigir isso, mas nunca tinha pensado, primeiro porque nos Estados Unidos ele achava muito caro, e não gostava do padrão de atendimento, ele achava muito impessoal, e achava que no Brasil era inviável fazer, por causa que ele não tinha como estar vindo todo mês. E eu falei para ele, olha, é possível hoje em dia, eu tenho que fazer um projeto, a gente te entrega os alinhadores, colas atáticas, e a gente vai monitorando a distância, e depois tu tem que voltar para a gente avaliar se vai ter que recolar a tática, fazer refinamento. Tu volta em 10 meses, que é o prazo desse tratamento. Só que 10 meses para ele era inviável. Primeiro, a gente demorou 15 dias para ter o ClinCheck pronto para aprovar. Depois demoraram mais 2 meses para chegarem os alinhadores. E ele, nessas datas, onde tem a bandeira do Brasil, eram as datas onde, os meses que ele iria retornar ao Brasil, que já tinha viagens agendadas. Tá? Então, para ele seria interessante, se eu conseguisse, desde o dia que ele fosse, em ter os aparelhos prontos em 3 meses, isso foi possível, tá? Porque ele agilizou o exame, a gente agilizou tudo. Aqui na aprovação do ClinCheck foi via Skype, ele estava em Nova York, eu apresentei o plano e ele aprovou. Daí eu já aprovei também no software e chegou a tempo de novembro, que era a data que ele chegaria. Só que 10 meses de tratamento não ia fechar com a data de maio, que ele quando retornaria, e depois disso ele não tinha uma previsão. Então ele gostaria muito de corrigir o tratamento em no máximo 6 meses. Eu primeiro ofereci as microperfurações, que eu não tinha ainda o VPRO 5 comigo, ele não gostou da ideia, às vezes acontece, tem pacientes que não gostam de cirurgia, enfim, e como eu comentei do VPRO 5, acho que ele teria feito a microperfuração se não tivesse outra alternativa. Mas como tinha alternativa do VPRO 5, e ele morando nos Estados Unidos, né, eu poderia pedir para entregar na casa dele, ele acabou optando pelo VPRO 5, e daí a gente consegue trocar esses 20 alinhadores em 5 dias, que dariam 100 dias, um pouco mais de 3 meses.
tá? Essa planilha eu tenho usado cada vez mais para mostrar para os pacientes o potencial de cada ferramenta, então acho que com brackets eu também teria conseguido um resultado rápido, tão rápido quanto o Invisalign nesse caso, mas era inviável pela distância, tá? E o único modelo que se encaixaria seria esse, Invisalign mais Propel, com o V-Pro 5 no caso dele. Aqui está o Gilberto, na primeira consulta. Eu tenho o hábito de abrir a caixa e já deixar carregado o dispositivo, tá? Porque normalmente ele vem com uma bateria muito fraca, às vezes não liga. Então, se o paciente já comprou o V-Pro 5 e tem a consulta dele agendada, deixa carregando ali umas 2 horas antes, para vocês testarem junto com ele todo o processo no consultório na primeira consulta, tá? Esse é o modelo do software, tá? Para quem tiver dúvida e queira testar para ver se no seu computador vai funcionar, depois a gente conversa em off, mas é fácil de baixar lá, é de graça. Se baixa no site da propelorto.com, tá? Depois eu dou o link, tá bom? E a gente consegue monitorar se ele usou todos os dias e se foram todos os 5 minutos, tá? Ou não. E aqui a gente consegue em 3 meses e meio, ou seja, com sobra de tempo, ele pôde ter tempo, inclusive, para ver uma passagem com mais antecedência, um preço menor, para ele foi importante isso, a gente chegou nesse resultado. Tá? Um pouquinho de mordida aberta na região posterior, mas eu não quis usar elástico ali, tá? Eu acho que está bem assim, eu estou ansioso para ver, porque a experiência que eu tenho tido é que isso depois, o engrenamento ocorre naturalmente, tá? A gente consegue fechar a mordida, consegue expandir um pouco o ar, consegue corrigir o apinhamento, uma vista mais aproximada, em 3 meses e meio, trocando de 5 em 5 dias do início ao fim. Tá? Então, aqui o resultado final, como a gente tem um sorriso mais ampliado e esteticamente mais agradável. Tá? Um paciente que ficou muito impactado positivamente com esse tipo de tratamento, que ele estava há anos querendo fazer e não iniciava, porque simplesmente desconhecia que existia esse tipo de tratamento. Tá? E ele foi muito colaborador, ele usava 3 vezes por dia o V-Pro 5, e com isso a gente teve, acredito eu, um resultado dentro daquilo que a gente tinha programado. Esse caso é um caso que a gente não finalizou, um caso que eu herdei do Renato Mussa, eu peguei ele em andamento já na Well Clinic, tá? É um caso que tinha DSD envolvido também, tá? A gente aqui tem uma ideia dos modelos, né, como um mapeamento grande para alinhador, é um caso difícil, às vezes a gente peca muito na previsibilidade dos movimentos, e com isso, é um caso que sempre precisam de refinamentos grandes, muitas vezes. Aqui o projeto executado pelo time lá da Well Clinic, em relação à linha ideal de sorriso, o tamanho de dente, então utilizando o software DSD, esse aqui se manda as imagens para o Planning Center em Madrid, eles nos retornam com um projeto tridimensional. Essa imagem, o brinco, vale ouro para o ortodontista, porque aqui, tanto o paciente quanto o reabilitador bate o olho e diz, sem orto não tem como, né? Não tem como ter o resultado ideal para esse paciente sem ter a ortodontia envolvida. Tá? A gente, com o software hoje integrado ao DSD, o DSD integrado ao CleanCheck, a gente consegue ter alguns recursos a mais, a gente consegue ver, né, no rosto do paciente a modificação do movimento dos dentes, né, a gente consegue... o Sérgio está me avisando que está sem som, voltou. Fabiano e Carla, me avisem pelo WhatsApp aqui que eu vejo mais fácil. Qualquer coisa, tá? Eu volto atrás, se perderem alguma informação, me avisem, tá bom? Então, como eu estava dizendo aqui, a gente consegue ver, ó, o sombreamento em azul aqui é o projeto do reabilitador, tá? E a gente vai vendo o movimento dos dentes em relação a esse projeto, ou seja, a gente está levando os dentes para a posição que vai tornar o trabalho do reabilitador melhor e menos invasivo, tá? Só que a gente está vendo aqui, tá? Deixa eu só dar um clique aqui, ó. A gente tem 30 alinhadores, tá? E 30 alinhadores, para um paciente que está nesse projeto, que fez o mockup motivacional, todas aquelas etapas de diagnóstico, planejamento do DSD, se apaixonou pelo resultado final, querendo muito para ontem, 30 alinhadores, a gente está falando aí de 1 ano e pouco de tratamento,
né? Se ele for muito colaborador, de repente, um pouco, uns 10 meses, para o paciente era demais, aquilo era desestimulante, ele estava querendo muito. E foi então, nesse caso, que ele já estava, acho que nos primeiros alinhadores, que a gente tinha trazido para a clínica lá um do Congresso americano, e ele não hesitou em adquirir o equipamento para começar a trocar na metade do tempo. Nosso protocolo estava sendo de 10 dias, e ele passou a trocar em 5, e a gente conseguiu evoluir para isso, tá? Ainda não está pronto, tá? É um caso que eu venho conversando com o Renato, e venho conversando com toda a equipe da Well Clinic, com o Christian, inclusive, para a gente entender a melhor maneira, porque quando a gente tem o DSD dentro do CleanCheck, ele leva os dentes para aquela posição perfeita e ideal, e ele sugere não mexer nisso, porque é uma posição já pensada para a reabilitação. Só que nós, ortodontistas, sabemos que muitas vezes aquilo que a gente coloca na tela não vai acontecer, a gente tem que sobrecorrigir. Esse foi um caso que provavelmente possa ter acontecido isso. Faltou um pouquinho de sobrecorreção, tá? Então, provavelmente, nos próximos casos, DSD Invisalign, eu vou mostrar para o paciente o CleanCheck baseado no DSD bonitinho, né? E ele vai aprovar esse resultado final, depois eu vou conversar com o reabilitador e dizer, olha, vou sobrecorrigir. Daí eu tiro um pouco os dentes do lugar, imaginando que eles vão voltar um pouco também. Mas olha só, olha como era, 30 alinhadores, olha o apinhamento, olha como ficou, olha na arcada inferior e olha como ficou em uma etapa com o V Pro 5. Tá? Quem tem trabalhado com o sistema Invisalign sabe que esse tipo de movimento aqui, de canino premolar, é muito difícil. Tá? É um movimento que é difícil de acompanhar e geralmente, alguns casos que eu não fiz com Propel, foram 30 e tantos alinhadores e veio um refinamento de 25, que o paciente fica realmente chateado, muitas vezes, se a gente não explicou muito bem isso no início. Tá? Eu provavelmente vou passar um pouquinho do tempo hoje, tá, pessoal? Quem não conseguiu, não puder ficar, porque está o programa até as 9, depois acompanha para ficar gravado. E aqui o paciente, né, já estava super satisfeito com o resultado provisório, por ele já estava indo para a reabilitação, só não se foi porque estava ainda com contato do canino inferior, que tem que melhorar um pouquinho, que poderia criar um trauma nas lentes de contato que ele faria nos 4 incisivos. Esse último caso que eu vou mostrar, é um caso mais recente, também de tratamento multidisciplinar. Esse foi feito lá em Porto Alegre, tá? Junto com um colega que se chama Manuel Barros, ele que fez a parte estética. Uma paciente que é uma amiga muito próxima, ela me autorizou a usar essas imagens, e que tinha uma queixa em relação à estética do sorriso. Então ela chegou dizendo, Daniel, eu não gosto do sorriso, quero saber o que se quer que seja necessário para melhorar. Tá? Então a gente tinha aqui uma classe 2 bem importante, uma mordida profunda importante, dentes com coroas clínicas em formatos diferentes, tamanhos diferentes, restaurações, pigmentações. Então era um caso que evidentemente a ortodontia sozinha não iria corrigir. Tá? É um caso que envolveria outras especialidades, e com os softwares hoje em dia, olha o trespasse que existe, importante, tá? Mordida profunda, e a gente tem hoje esse trabalho em equipe que é fantástico, tá? Porque o ortodontista cada vez mais está saindo do seu mundinho e está aprendendo a trabalhar em equipe para proporcionar ao paciente um resultado mais completo. Aqui a gente tem o projeto de 60 alinhadores. Tá? Então, era um tratamento que para Invisalign, pelo tipo de movimentação, imaginando a paciente colaborando, trocando a cada 10 dias, a gente está falando de praticamente 2 anos de tratamento com risco de refinamento ainda. Tá? Com brackets, na minha experiência, eu teria problemas. Tá? Eu estaria falando aí de um tratamento de 2 anos e pouco. Tá? Aqui com alinhadores, eu creio que eu tenha sido otimista. Não, eu vou fazer uma correção nesse caso para não falar uma mentira para vocês. Tá? São 60 alinhadores, porque eu usei uma estratégia que eu tenho utilizado bastante, é uma paciente que tinha algumas questões periodontais. Eu não estava muito confortável, vamos imaginar primeiro sem o uso da Propel, eu não estava muito confortável em testar trocas de 10 ou 7 dias, eu iria trocar em 14, e eu queria aumentar a previsibilidade dos movimentos. Então, o que eu fiz? Vieram 30 alinhadores, eu pedi para ela
para tu dobrar o número de herniadores, dividindo pela metade, e eu troquei, em vez de trocar em 5 dias, troquei em 3 dias, porque, na verdade, esses 3 dias, como tinha metade da ativação, significam 6. Então, ficou um meio termo entre 5 e 7 para aumentar o tracking e a gente progredir num ritmo mais rápido, tá? Que com o VPRO5 seria nesse cenário aqui, de 6 meses, se ela trocasse ali em 3 dias, até 10 meses, se fosse mais lento, em 7 dias, tá? Aqui o projeto, olha a quantidade de movimentação que tem. Nesse caso, sim, nesse caso, eu sobrecorrigi, tá? Porque a paciente estava muito ansiosa em relação à parte da reabilitação, ela queria que chegasse o quanto antes, e eu conversando com um colega, a gente planejou junto o caso, se a gente não chegasse exatamente nesse resultado de correção de sua mordida, tá? Ele teria como compensar, porque é um caso que ela faria de qualquer maneira, uma reabilitação com lentes em praticamente todos os dentes de pré-molar a pré-molar, tá? Porque ela tinha, era o desejo dela ter dentes maiores, brancos, tudo, e já tinha dentes com restauração, então é um caso bem propício para isso, tá? E aqui a gente chega, né, uma orto de 5 meses, tá? A gente melhora não tanto a mordida profunda, tá? Mas aqui a gente praticamente não enxerga incisivos inferiores, aqui a gente já começa a enxergar. Ela ia fazer um aumento de uma plastia gengival, né? Eu quis trazer, eu não tenho as fotografias finais, né? Ela provavelmente deve estar fazendo nessa semana, mas eu quis trazer o resultado estético final, e quis trazer também a alegria da paciente, como ela rejuvenesceu em 5 meses. Obviamente, 5 meses termina a orto, depois foram mais 2 meses de tratamento para fazer plastias gengivais, para fazer toda a parte, né, de lentes, no caso que foi praticamente boca inteira, né, mas a gente consegue, né, em 5 meses, né, entregar a paciente para chegar no momento que ela tanto gostaria de chegar. Tá? Essa paciente, ela teria, a qualquer momento da vida dela, ela teria condições financeiras de fazer o tratamento. Nunca foi esse o problema. A questão sempre foi o que existia até então para corrigir. Para ela era muito grande o custo, né? Não o custo financeiro, mas o custo de usar as ferramentas que a gente tinha antes e de tempo para ela investir nisso. E ela foi convivendo com isso até os seus 34 anos, e quando a gente teve a possibilidade, né, de cruzar no caminho dela e oferecer esse tipo de tratamento, tá? Então, é uma paciente que está muito empolgada. Então, a gente falou em 4 benefícios, né, vamos revisar. O primeiro, aumenta a previsibilidade, o tracking, a gente consegue diminuir o desconforto para o paciente, a gente consegue ter uma maior estabilidade ao final do tratamento, e a gente diminui o tempo de tratamento. E qual seria o quinto benefício? O quinto benefício, a gente pega todos esses 4, bota num pote e proporciona isso para o paciente, uma melhor experiência. Porque no final é isso que importa. Se somente esse dispositivo trouxesse um dos 4 benefícios anteriores, já iria trazer uma melhora na experiência do paciente. E ele traz 4, e são 4 muito importantes, porque é qualidade óssea, tempo de tratamento, estabilidade e menos desconforto. Então, é um pacote que, para o paciente, é muito impactante. Tá? E vocês todos sabem, tanto quanto eu, que a gente depende desse carinha aqui, né, esse nosso paciente, que eu peguei da internet, essa foto não é um paciente meu, espero que não seja nenhum de vocês, né, porque eu não peguei da internet, e a gente quer que ele saia assim, impactado. Desde a primeira consulta até as consultas de revisões. Então, o VPRO5 é algo que vem para agregar muito valor nesse sentido, é o quinto benefício, mas talvez o mais importante de todos, né? Dizem, né, é o último, mas não o menos importante, tá? A gente tem pesquisas, eu já tenho mostrado essa pesquisa em todas as minhas aulas, foi feita com 3 mil indivíduos americanos, e um dos itens que eles mais valorizam é indicações, né, de outros amigos, pacientes, e uso de tecnologias avançadas. O primeiro é aceita seguro, que para nós no Brasil não faz sentido. O segundo, locação, que faz sentido. Mas em terceiro e quarto é indicações e tecnologias avançadas. Com o VPRO5 a gente aumenta muito isso. A gente aumenta o nível de tecnologias avançadas do nosso tratamento,
e criando essa melhor experiência, aumenta o número de indicações para outros pacientes. Podem ter certeza disso. Aqui um slide que quem me prestou foi o Christian Coachman da SD, e que para mim faz todo sentido. Né? Clientes modernos não esperam só um grande produto, eles querem ter uma experiência incrível. Né? E nesse sentido, pensando no tratamento ortodôntico, se dói menos, se é mais rápido, se permite a ele, talvez, mesmo sem a gente falar, mas que ele não use tanta condição, mas que se mantenha o resultado, a gente tem um pacote fenomenal para estar oferecendo, é um diferencial profissional muito grande que eu tenho vivenciado e que os colegas já estão usando também. Tá? Pessoal, vamos abrir aqui a parte das perguntas. Não sei se eu falei muito rápido, tá? Deixa eu ver o que ficou. Tá, mais dúvidas em relação ao áudio mesmo, né? Parece que para alguns deu uma falhada, tá? Mas ficou alguma dúvida em relação a esse dispositivo, algum comentário, alguém aí que já esteja utilizando, queira mandar uma observação, tá? Agora é o momento, eu vou estar aqui à disposição, já são 9 horas, mas estou à disposição de todos, tá? Para quem nunca tinha usado essa plataforma de webinar, fica ali, tem uma abinha perguntas, digita, pode ser para todos ou só para mim, tá? E aqui, ó, o Paulo, tudo bom, Paulo? Paulo Henrique, quando estará disponível para a compra? Bom, quem melhor vai poder te assessorar sobre isso é o Fabiano, tá? Mas, o que eu posso te dizer? Hoje, a gente está na fase final de certificação do Inmetro. Tá? A gente teve uma demora um pouquinho maior pelos fatores Brasil, tá? Provavelmente a gente só está aguardando a publicação, né, da Anvisa para poder já importar. Espero que em janeiro, no mais tardar, a gente já tenha disponível no Brasil. Muitos colegas que estão viajando para os Estados Unidos, a gente conseguiu, junto à Propel, a gente fez uma parceria, o colega ele faz o pedido direto com a gente encaminha o pedido para a Propel, tá? E é cobrado pelo cartão de crédito, o valor é o mesmo que os americanos pagam, e a Propel entrega no endereço que vocês indicam lá nos Estados Unidos. É a única maneira que tem de se comprar hoje, enquanto não tiver certificado, deixando claro, é uma compra direta com a Propel, com a nossa autorização, e com todo o risco que envolve trazer um equipamento para entrar no Brasil, ali, passar pela Receita Federal. Muitos colegas estão fazendo isso, agora no Summit, a grande maioria comprou, nem que se fosse alguns mais, e ninguém teve problema no retorno. Eu mesmo, todos os anos que eu vou para os Estados Unidos, eu trago, e nunca tive problema. Se for trazer uma quantidade maior, é arriscado. Tá? Quando será vendido? Tamara, eu acho que eu já respondi, né? Provavelmente a partir de janeiro. Certamente vocês vão estar todos recebendo em primeira mão, tá? Só um adendo, aqui no Brasil, ao que a gente tem conversado com os colegas, vai ter a possibilidade tanto do ortodontista comprar com um valor diferenciado, quanto o próprio paciente comprar direto com a gente, que é como eu, Daniel, ortodontista, vai fazer, tá? Por quê? Porque não vai entrar na minha nota. E eu não quero ganhar em cima desse dispositivo, entendeu? Que nem uma escova Waterpik, eu indico o paciente comprar. Isso é algo que não exige nenhum procedimento, nenhuma hora clínica, e só vai trazer benefício indireto para a minha clínica. Então, eu quero facilitar isso. Então, a gente vai ter uma venda direta para o paciente, que vai poder pagar não sei quantas vezes ainda, o Fabiano está estudando o máximo possível, tá? E daí não pesa no recibo de vocês, e vai ser bom para todo mundo, eu acho. Quanto vai custar aqui? Bom, a gente passou, Tamara, por uma fase agora bem conturbada em relação a dólar, né? Em relação à variação cambial e tudo mais, e a gente fez algumas previsões, tá? Mas lá nos Estados Unidos, um V Pro 5 custa $400, 399, mais as taxas de entrega, e dependendo do estado tem os taxes, né? E aqui no Brasil vai custar em torno de 2.890, alguma coisa assim. Mas se eu estiver falando uma bobagem, o Fabiano está me escutando, ele me corrige aí, depois ele entra em contato e corrige, tá? Então esse valor é mais ou menos o que eu já cobro por um procedimento de microperfuração, né? Porque daí é o custo material, mais o custo de hora de cadeira, enfim,
E para o paciente vai ser quase que escolher entre um e outro, e em alguns casos eu vou procurar indicar os dois, tá? Na verdade, eu vou tentar indicar os dois para todos os casos, mas eu vou ter 3 categorias de tratamento. Uma com os dois, Vipro-5 e microasperfuração, outra com um ou outro e outra sem nada. Então, a gente torna aquele nosso tratamento que era mais caro, o terceiro valor, isso é interessante, né? Outra maneira que eu tenho utilizado, eu vendo um pacote fechado, tá? Eu já incluo o custo do Vipro-5 dentro, e a mensagem que eu passo para o paciente é como se ele estivesse ganhando o Vipro-5, entendeu? Porque já está incluído, né? Ele está ganhando. Eu não cobro pelo aparelho, pelo plástico, pelo bracket, pelo elástico, e não cobro pelo Vipro-5, eu cobro o tratamento e eu vou indicar todas as ferramentas que eu julgo que são necessárias para ter o melhor resultado possível. Daí, vamos imaginar, tratamento no total, já incluindo tudo, né, vai custar em torno de 18 mil reais. Estou chutando um número aqui, tá? Já com tudo, tá? Daí eu falo para você, olha, desse valor, esse aqui, que é o correspondente ao Vipro-5, tu vai pagar direto lá para a empresa. Pode fazer em 10 vezes, e o resto tu fecha comigo aqui. É assim que eu tenho trabalhado, e eu acho que tem funcionado bem, tá? Alguma outra pergunta, pessoal? Tudo tranquilo? Para quem não pegou o início, tá? A gente vai disponibilizar na nossa plataforma online, ali, na área logada do Propel Doctor, tá? Vai ter o webinar para quem quiser assistir de novo. Também para quem saiu antes, enfim, mas isso a gente vai avisar depois. Bom, deixa eu ver, já são 9h05, passamos 5 minutinhos. Se não tiver mais nenhuma pergunta, daí eu vou começar a dar uma boa noite devagarinho, falar de novo que é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Dessa turma, eu conheço praticamente todos muito bem, né? E tenho muito carinho por todos, então só sinto falta nessa plataforma do presencial, né? A gente poderia estar, eventualmente, agora tomando um cafezinho, um vinho, uma cerveja e continuando esse bate-papo, mas também seria inviável fazer isso tão frequente, né, se não fosse essa ferramenta, tá? Gustavo, obrigado pela presença, um forte abraço, quero ir para Floripa, né? Sérgio, nos Estados Unidos, que eu saiba, não, tá? Estados Unidos é só direto, através do ortodontista, tá? Lá nos Estados Unidos, o ortodontista, ele compra volume, tá? Então, e ele consegue ganhar uma margem, muitas vezes, ou simplesmente baixar o custo para viabilizar para todos os pacientes, tá? Mas isso é algo que em outros países se faz, na Europa, não tenho certeza, tá? Mas na Austrália acho que eles vendem, e lá, teoricamente, para ortodontista brasileiro, enquanto a gente conseguir manter essa parceria, é quase como mesmo como se tu fosse um paciente comprando direto deles lá também, porque para os americanos eles vendem um mínimo de 3 unidades, se eu não me engano, não, um mínimo de 6, só no Congresso americano é 3, e eu consegui fazer para os brasileiros que eles vendessem de um em um, entendeu? Então fica uma condição para quem viaja ou quem tem paciente indo bastante interessante de se aproveitar, e foi uma maneira que a gente encontrou de estimular os pessoal, ou todos os colegas que usassem. Silvana, obrigado, Janine, Maíra, Gustavo, de novo,